Graça e paz. Nós estamos vivendo um tempo de celebração da morte, da ressurreição do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, meus amados, ela diz que Jesus voltaria, que Jesus volta, que haverá uma segunda vinda de Jesus. Houve uma primeira, onde ele veio e fez o sacrifício pelos nossos pecados, mas haverá uma segunda volta, onde ele virá para fazer justiça na face da terra. E eu quero meditar um pouco com você, refletir um pouco com você a respeito do nosso posicionamento entre esses dois eventos maravilhosos, os dois eventos mais importantes desse planeta. Jesus já veio uma primeira vez, agora a Bíblia diz que ele voltará. E nós temos falado a respeito dos sinais dos tempos, a respeito dos últimos momentos que a humanidade vive antes da sua vinda gloriosa. E eu quero chamar sua atenção para que nós estejamos refletindo, meditando a respeito do nosso posicionamento em meio a esse período. Nós estamos vivendo esse período. Eu e você estamos vivendo o período entre a primeira volta de Jesus e a segunda volta dele. E eu quero ler com você uma parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19. E a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 19, a partir do verso de número 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes pareceu que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mina era uma moeda, uma unidade financeira. Na verdade, você pode considerar que uma mina equivaleria a 3 meses de salário daquela época. E então ele chama os seus 10 servos e ele confia uma mina a cada um. E a palavra de Deus segue dizendo a partir do verso de número 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás então autoridade sobre 5 cidades. Veio então ao outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, mas ele já tem 10. Pois eu vos digo, eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á mais. Ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Meus amados, eu quero meditar com você a respeito desta palavra. Há uma parábola muito parecida com essa, que nós denominamos a parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25,
E é uma parábola muito parecida com essa. E nós não vamos ler a parábola dos talentos, muito menos vamos fazer muitos comentários a respeito dela. Mas eu quero chamar a sua atenção, embora as duas parábolas sejam muito parecidas, existem algumas diferenças que são fundamentais. E eu quero me ater aqui na parábola das minas e meditar algumas coisas com você. A parábola, meus amados, começa dizendo, no verso de número 11, ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Jesus conhecia o coração daqueles homens, e o povo judeu, eles esperavam um libertador político, eles esperavam um Messias que viesse para libertá-los, para restaurar o reino de Israel, restaurar a glória do reino de Israel e pudesse libertá-los do poderio romano, pudesse libertá-los do cativeiro romano. Tanto é que quando são colocados Jesus e Barrabás, não é? Antes da crucificação, os homens escolhem Barrabás, porque Barrabás era já um preso político. Jesus, para aquele povo, era uma frustração em função da expectativa que eles tinham de que Jesus viria para ser o Messias libertador, um libertador político. Eles não haviam entendido que Jesus viera para algo muito mais importante do que uma libertação política. Jesus havia vindo para a libertação dos nossos pecados. E Jesus, conhecendo o coração deles, então Jesus então diz: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Sim, Jesus fez isso. Jesus parte para o Pai, não é? E toma posse do reino que estava preparado para ele. A palavra de Deus diz que hoje ele está à direita do Pai, com tudo submetido aos seus pés. Ele é o cabeça da igreja, a ele foi dado toda a autoridade e todo joelho se dobrará ao seu nome. Jesus tem hoje toda a autoridade, ele veio, morreu na cruz e ele vai para tomar posse então do seu reino. E nessa parábola Jesus cita então, não é, que esse nobre parte para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, uma para cada um, e disse-lhes: negociai até que eu volte. E isso fala, meus amados, de mim, de você, isso fala da igreja. Porque Jesus, quando ele foi ao Pai, ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo de Deus para estar conosco, para estar com a igreja. Ele deixou a sua palavra, ele deixou a palavra e o Espírito, ele deixou a mina para nós, ele deixou coisas de alto valor para que nós fôssemos mordomos dessas coisas como igreja, individualmente. E a palavra de Deus então diz que ele disse: negociai até que eu volte. Estamos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, e é isso que eu quero conversar com você um pouquinho. Qual é a nossa posição? Que posição nós estamos tomando como igreja, como cristãos? Porque a parábola segue, meus amados, dizendo: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Na verdade, Jesus em muitos momentos ele usou panos de fundo, não é? Para poder colocar as suas parábolas, colocar as suas palavras. Jesus muitas vezes pegava situações do cotidiano, e nesse momento aqui ele toma um pano de fundo político, uma situação política que era de conhecimento dos judeus e que ia ajudá-los a entender o sentido da parábola. Na verdade, Herodes o Grande, que era o rei naquela época, ele tinha um filho chamado Arquelau, não é? E esse Arquelau ele iria suceder Herodes. E
A história mostra que Arquelau ele havia então sido rejeitado pelos judeus. Os judeus não queriam que Arquelau reinasse sobre eles e eles fazem uma comitiva para irem até César e com César eles dizem: olha, nós não queremos Arquelau reinando sobre nós. E isso até surtiu algum efeito, porque a história mostra que Arquelau ele realmente acabou reinando sobre um território muito menor do que na verdade ele deveria reinar. E quando ele vai até César, os judeus então dizem a César através de uma comitiva que eles não queriam, e o território de Arquelau inclusive é diminuído. Mas a história mostra que Arquelau foi rei por pouco tempo, mas sobre a Judéia. E Jesus então coloca essa parábola nesse pano de fundo. E ele diz então, não é, que os concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós, que ele reine sobre nós. Na verdade, Jesus estava colocando a verdadeira situação. Já naquela época, muitos não aceitavam Jesus, não aceitaram. E assim como hoje muitos rejeitam o Evangelho, não aceitam Jesus, não é? E no verso de número 15, a palavra de Deus diz assim: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então ao outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou um homem rigoroso, que tiro onde não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro num banco? Só até aí por enquanto. Eu quero fazer alguns comentários, né, com você, para que a gente possa refletir juntos nessa palavra tremenda que nós estamos vendo. Meus amados, há algumas semelhanças com a parábola dos talentos. E se você não conhece essa parábola, você pode ler lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso de número 14. Você vai encontrar uma parábola chamada Parábola dos Talentos, onde a situação é mais ou menos a mesma, onde um senhor se ausenta do seu país, confia os bens aos servos, não é? E depois ele volta para cobrar o que os servos haviam feito com aquilo que ele havia deixado. A parábola dos talentos ela tem algumas diferenças básicas que nós não vamos nos aprofundar aqui, mas basicamente na parábola dos talentos, cada servo recebeu uma quantia diferente de talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, cada um de acordo com a sua capacidade, não é? As quantidades foram distribuídas conforme a vontade daquele senhor, não é? E é interessante que quando esse senhor volta, e ele pergunta aos servos, na parábola dos talentos, eles vão respondendo: Senhor, olha, o Senhor me deu 5 e eu ganhei mais 5. Senhor, olha, o Senhor me deu 2 e eu ganhei mais 2 talentos. A parábola dos talentos mostra, meus amados, a questão da nossa iniciativa, não é? A questão de nós estarmos tendo iniciativa para multiplicar as coisas de Deus, não é? Sendo ajudados por Ele. A parábola dos talentos mostra a nossa proatividade em multiplicar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Diferentemente dessa parábola que está em Lucas, que traz um outro enfoque para nós. A parábola dos talentos, ela fala a respeito da nossa iniciativa, da nossa proatividade, não é? Mas a parábola aqui de Lucas, a parábola das minas, ela acaba falando da nossa submissão, não é? Embora sejam muito parecidas. E é interessante porque quando os servos começam a se apresentar, diferentemente da parábola dos talentos, onde eles diziam: Senhor, o Senhor me deu isso e eu consegui mais isso. Senhor, o Senhor me deu
5 e eu ganhei mais 5. Não é? Um enfoque diferente, e nós vamos meditar sim, em próxima oportunidade, na parábola dos talentos. Mas aqui, meus amados, note que coisa interessante, quando ele, depois de haver tomado posse do reino, ele manda chamar os servos, não é? E comparece o primeiro servo e diz: Senhor, a tua mina rendeu 10. Diferentemente da parábola dos talentos, onde eles diziam: eu ganhei, eu fiz. É um outro enfoque. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção, não é? Que o primeiro diz: Senhor, a tua mina rendeu 10. E depois, quando comparece o segundo, ele diz: muito bom, servo bom, fiel, né? Vou te colocar em autoridade sobre 10 cidades. Nós não sabemos exatamente o que significa isso, mas pessoalmente, né, na minha humilde teologia doméstica, eu acredito que talvez nós podemos acreditar que lá no reino, não é? Lá na Jerusalém Celestial, nós vamos ter algumas responsabilidades lá. Mas eu não quero desenvolver aqui nenhum tratado teológico a respeito disso, longe de mim, e nem quero causar nenhum tipo de polêmica, não é? Mas a verdade é que o segundo vem, não é? E ele diz assim: olha, meu senhor, a tua mina, a mina que o senhor me deu, ela rendeu 5, ela rendeu 5. E o Senhor diz então: olha, terás então autoridade sobre 5 cidades. Você vai ter uma responsabilidade aí no meu reino, não é? Mas é interessante que aí nós vemos então o terceiro servo. E o terceiro servo, meus amados, é extremamente preocupante para nós que somos igreja, extremamente preocupante, assim como na parábola dos talentos também existe uma preocupação grande com aquele servo que recebeu 1 talento e ele guardou aquele talento e não multiplicou aquele talento, ele não fez aquele talento render. Nesse caso aqui, esse terceiro servo, ele guarda a mina embrulhada num lenço. Que coisa tremenda, não é? E isso é o cerne da nossa mensagem aqui. Porque ele pega aquela mina que ele recebe do Senhor. Enquanto o Senhor vai para tomar posse do seu reino, ele então recebe essa mina e ele embrulha isso num lenço e ele guarda. E quando o Senhor volta, ele diz assim: Senhor, só um minutinho, o senhor já está aí? Que bom, o senhor voltou? Então só um minutinho que eu já vou pegar a sua mina. E ele vai lá, pega a sua mina num lenço, não é? E diz assim: olha, está aqui, Senhor, a mina que o Senhor me deu está aqui. O senhor não perdeu. Ganhar o senhor também não ganhou, né? Mas o senhor não perdeu nada, viu? Está aqui, ó. Do jeito que o senhor me deu, ela está aqui. Mas eu quero deixar essa palavra para você meditar, viu? Porque isso é extremamente preocupante, de grande responsabilidade para nós. Você está vendo tudo o que está acontecendo à nossa volta, toda essa incerteza, toda essa insegurança, né? E nós temos falado sobre isso, essas coisas que têm se abatido sobre nós. Há um campo missionário à nossa frente, não é? Pessoas começam a ficar desesperadas, pessoas começam a ficar muito preocupadas, a incerteza toma conta de todos. Eu diria que há um campo missionário para cada um de nós. E é interessante nós meditarmos na postura desse moço, não é? Quando ele diz: Senhor, eis aqui a tua mina. Note que os outros servos, eles disseram: a tua mina rendeu. A tua mina rendeu 5, a tua mina rendeu 10. Amados, o Senhor foi e Ele nos deixou a sua palavra, Ele nos deixou o seu Espírito. Ele nos deu todas as condições de continuarmos a sua obra nesta terra. Aliás, a palavra diz, né, que Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores farão. Há uma continuidade que é responsabilidade nossa, é responsabilidade da igreja. Jesus deixa claro isso na sua palavra.
não é? Jesus deixou todas as condições para que eu e você pudéssemos trabalhar para o reino e para a emancipação do reino. E quando a gente começa a meditar tanto na parábola dos talentos, mas nessa parábola, não é, das minas, o nosso coração tem um certo aperto, não é? Porque o rei se irou muito, não é, com esse servo que tinha todas as condições. E é interessante nessa parábola, especificamente, eu estou batendo nessa tecla, não é? Porque eu já disse várias vezes aqui, vou repetir, a parábola dos talentos tem um enfoque, né, da proatividade, da multiplicação dos talentos para o Senhor. E aqui o enfoque, meus amados, é que a própria mina, ela mesma, se fosse colocada num banco, e foi isso que o Senhor fala ao terceiro servo, ele disse: se você tivesse colocado isso num banco, ela por si só teria rendido. Preste bem atenção nisso. Por si só ela teria rendido. Você não precisaria fazer nada. Eu quero que você entenda espiritualmente esse não deveria fazer nada ou não precisaria fazer nada. Eu sei que o Espírito Santo vai tocar seu coração para que você entenda o que eu estou falando. A mina, por si só, renderia. O primeiro servo disse: Senhor, o Senhor me deu uma mina e ela rendeu 10. A própria mina rendeu. Se o terceiro servo pudesse ter colocado ela no banco, ela renderia por si só. Isso, amados, tem um significado profético para a nossa vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O Espírito Santo de Deus é que derrama sobre nós autoridade, poder, graça, virtude. Esse é o sentido, não é, dessa mina que rende por si só, que rende por ela mesma. O que nós temos que fazer? Simplesmente, não é, pregar a palavra, sermos proativos, não é, na oração, sermos proativos na pregação do Evangelho. Mas, e quem vai dar o crescimento? O crescimento quem vai dar é o Senhor. Quem vai fazer os milagres é o Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Quem vai converter as pessoas do pecado, vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Você consegue entender espiritualmente que a mina, ela rende por si só. Por isso é tremendo quando esses servos dizem: Senhor, a tua mina rendeu. Senhor, a tua mina que o Senhor deixou comigo rendeu. Mas o terceiro servo, meus amados, ele colocou a mina num lencinho bonitinho, lenço talvez limpo. Aqui a gente já vai começar a dar asas à imaginação, né? Mas ele coloca a mina num lencinho bonitinho, guarda lá e diz: olha, quando o Senhor voltar, o que ele me deu está aí. Pois é, o Senhor deu a santa e bendita palavra dele. O Senhor deu o Espírito Santo de Deus para cada um de nós. E nós vivemos os últimos dias, vivemos dias trabalhosos, não é? Vivemos o princípio das dores, vivemos um campo missionário. E o que nós estamos fazendo? Não é? Qual é a nossa obediência? Qual é a nossa fidelidade com relação a tudo isso que o Senhor deixou para nós? O Senhor deixou a mina, e essa mina, meus amados, por si só ela rende. Basta que eu e você sejamos instrumentos. O que o rei disse àquele servo era só você ter levado ela no banco. A parábola dos talentos fala de multiplicação, nós vamos estudar ela breve. Mas essa parábola, ela dá um enfoque espiritual diferente. Não é melhor que o outro, e nem o outro é melhor que esse. Ambos têm o seu objetivo junto ao nosso coração. Mas nesse aqui, o que o Espírito Santo está dizendo era só você colocar no banco. Ela renderia por si só. Se você pregar a palavra
não volta vazia, a palavra vai fazer a obra por si só. Se nós orarmos, se nós nos consagrarmos, se nós fizermos o que a Bíblia manda nós fazermos, o Espírito Santo faz todo o resto, a obra é dele. Mas, amados, muitos têm guardado a mina num lenço, pode ser até um lenço de seda, e têm deixado lá para quando o Senhor voltar. Olha, Senhor, o Senhor me deu a tua palavra, está aqui, o Senhor me deu o Espírito Santo, que maravilha. Mas, amados, não é isso que o nosso Senhor espera, nem de mim, nem de você, nem da igreja do Senhor Jesus. Porque a obra está aí, não é? As coisas estão aí, o mundo está aí, carente, necessitado do Evangelho. E eu e você temos que entender isso, meus amados. Eu quero, sem me alongar mais, eu quero ler com você uma palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 10, e eu já quero encerrar essa meditação com você. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 10, e há uma palavra ali que eu quero ler com você, que fala a respeito dos nossos galardões, daquilo que nós vamos receber no reino dos céus, pelas nossas obras enquanto neste corpo. E a palavra de Deus diz então que há um tribunal, não é? Ela deixa explícito que passaremos por um tribunal. Não é o juízo final, não é a separação dos bodes e das ovelhas, não é a separação para a salvação e para a condenação, mas nesse caso é um tribunal de julgamento das obras dos cristãos, dos crentes, dos evangélicos, daqueles que têm Jesus, ou professam pelo menos Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, daqueles que reconheceram o pecado, se reconheceram pecadores e entregaram a sua vida para Jesus. Há, meus amados, um processo que as nossas obras passarão, e as nossas obras serão julgadas. E 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 10, a palavra de Deus diz assim, que segundo a graça de Deus, quando Paulo escreve aos Coríntios, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, cada um veja como faz, não é? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, preste bem atenção nisso, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, e esse dia está escrito em letra maiúscula, é o dia do Senhor, não é? Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amados, a palavra de Deus está dizendo que um dia as nossas obras passarão por esse fogo. E nós temos que ver como nós edificamos, porque essas obras passarão. E se o fundamento que nós edificamos for ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, as nossas obras ficarão manifestas através do fogo. E eu fico imaginando quão grande será a vergonha, né, de termos todas as condições para fazermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer até que Ele volte, e de repente nós olharmos aquele fogo queimando as nossas obras e a gente vê que não sobrou nada, ou que possa ter sobrado tão pouco. Então eu quero encorajar você, quero dar essa palavra de ânimo para você.
o rei volta. Ele veio, mas ele vai voltar. E nesse meio tempo ele deixou a sua santa palavra, deixou o seu Santo Espírito, ele deixou as condições para que a gente continuasse a sua obra. E quando ele voltar, amados, ele vai requerer de cada um de nós, não é? Quais foram as nossas obras com relação a tudo aquilo que ele deixou. Então eu quero deixar essa meditação para você nessa noite, encorajar você, não é? Que você tem todas as condições te foram dadas. A igreja tem as condições, e em meio a toda a aflição, em meio às perseguições, em meio a tantos problemas, você tem uma opção: fazer com que essa mina possa render, ou enterrar essa mina e dizer para Jesus no final: Senhor, o que o Senhor me deu está aqui, nem mais nem menos. Eu quero agradecer pela sua vida, né? Quero fazer uma breve oração com você. Senhor nosso Deus, Pai bendito e poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que está comigo nesse momento, meditando na Tua Palavra, refletindo sobre a Tua Palavra. Senhor, eu quero te pedir perdão pela minha vida, pela vida daqueles que estão comigo nesse momento, por todos aqueles, Senhor, que nos são queridos. Ó Pai, quero pedir perdão, Senhor, se negligenciamos tantas vezes a Tua obra. Ó Pai maravilhoso, eu quero te pedir perdão se muitas vezes, Senhor, nos acomodamos. Pai, eu quero pedir pela minha vida, pela vida daqueles que estão comigo, aviva a Tua obra, Senhor. Faze-a conhecida através das nossas vidas, através das vidas dos Teus servos, das Tuas servas. Senhor, ajuda-nos, Pai, que não sejamos infrutíferos na Tua obra. Livra-nos, Senhor, de toda acomodação, livra-nos de toda armadilha do inimigo, Senhor. Pai, que possamos produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. Amém, meus amados. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos.